No aniversário de 70 anos da minha sogra, ela anunciou que deixaria toda a sua fortuna para o meu cunhado. Meu marido aplaudiu em sinal de aprovação. Após a festa, ele me entregou 2 passagens aéreas. Maria, nós vamos embora para sempre. Cuide-se. O amanhecer mal havia despontado e a neblina ainda se agarrava aos galhos dos ipês artificiais em frente à casa. Eu já estava acordada. O som da vassoura de um gari raspando o asfalto ecoava no silêncio da manhã. Hoje era um dia importante para nossa família. Uma grande festa em homenagem aos 70 anos da minha sogra. Meu marido, João, era o filho mais velho. E eu entendia perfeitamente a responsabilidade que recaía sobre mim. 3 dias antes, eu já corria de um lado para o outro. Havia reservado o salão de banquetes mais prestigiado da cidade, contratado músicos, enviado convites para parentes próximos e distantes, além dos parceiros de negócios da família. Minha esposa Maria também não ficava parada. Ela ia dormir tarde e acordava cedo, verificando cada lembrancinha para os convidados, preocupando-se com cada toalha de mesa. Mas, nessa atmosfera febril de preparativos, eu ainda sentia um calafrio percorrer minha espinha ao pensar na minha mãe. João, você conferiu a lista de convidados mais uma vez? Por que não vejo o nome do senhor Sérgio da Associação Comercial? Que negligência é essa? A voz da minha mãe ecoou da sala de estar, áspera e seca como o rangido de metal. Deixei apressadamente uma pilha de pranchas de madeira de lado e entrei na sala. Sim, mãe, eu entreguei o convite a ele pessoalmente na terça-feira passada. Hoje de manhã liguei de novo para lembrar. Ele disse que chegaria na hora. Minha mãe estava sentada em um antigo sofá entalhado, mexendo em um medalhão antigo. Ela não olhou para mim. Seu olhar estava fixo no quintal, onde meu irmão mais novo, Diego, estava esparramado em uma rede, jogando no celular, sem dar a mínima atenção aos trabalhadores que montavam a tenda, pois o Diego me disse que o senhor Sérgio mudou de número recentemente. Você é o irmão mais velho, mas nunca compartilha informações atualizadas com o mais novo. Se continuar teimoso assim, um dia vai estragar tudo. Lançando essa frase, minha mãe se levantou e foi direto até Diego. Fiquei paralisado no meio da sala. Maria saiu da cozinha e tocou levemente no meu braço. Em seus olhos havia tristeza, mas também um apoio imensurável. Forcei um sorriso para tranquilizar minha esposa. 15 anos como nora. 15 anos eu carregava os negócios da família nas costas desde que meu pai faleceu. Mas minha mãe continuava a mesma. Aos olhos dela, eu era apenas uma máquina de trabalho, obediente, mas sem valor. Já Diego, filho caçula, que havia dado um herdeiro à nossa linhagem, era um verdadeiro tesouro. Às 9 da manhã, os convidados começaram a chegar. Nossa antiga, mas imponente mansão brilhava com a decoração de hoje. Risos, felicitações e música encheram o quarteirão de barulho. De terno alinhado, eu recebi os convidados no portão. Cada um que passava elogiava a dona Ana. Que sorte a senhora ter um filho mais velho, assim inteligente e empreendedor. Sozinho, reergueu a madeireira da família. Nesses momentos, eu apenas assinava modestamente e agradecia. Mas eu sabia que minha mãe, parada ali, perto ouvindo aquelas palavras, torcia os lábios de descontentamento. Enquanto eu, suando em bicas, recebia os convidados e ao mesmo tempo orientava os garçons, Diego apareceu em um terno de grife brilhante. Ele circulava entre as mesas com uma taça de uísque caro, trocando gentilezas com tios e tias. Minha mãe olhava para ele com uma ternura incomum. Aonde quer que ela fosse, o levava junto, apresentando-o a todos como futuro chefe da família. João, o que você está fazendo parado aí? Vá logo olhar, o gelo da mesa 5 acabou. Uma coisa tão simples e você faz os convidados esperarem? Minha mãe me repreendeu em voz alta bem quando eu discutia um contrato de fornecimento de mogno para o próximo ano com um parceiro importante. O parceiro olhou para mim constrangido. Fiquei vermelho, pedi desculpas e corri para resolver a situação. O sentimento de humilhação na frente de estranhos era amargo, mas eu já estava acostumado. Desde a infância eu sempre tive que ceder. Se Diego queria um brinquedo, eu dava. Diego aprontava. Eu assumia a culpa para que ele não fosse castigado pelo pai. E agora, com os cabelos já grisalhos, minha mãe ainda me tratava como um garoto irresponsável, ou melhor, como um funcionário não remunerado. A festa atingiu o ápice. Pratos cheios de iguarias eram servidos. A música tocava alto. Vi Maria com nossa filha Aninha nos braços, em um canto. A menina usava um lindo vestido rosa. Seus grandes olhos redondos olhavam com curiosidade para a avó e os convidados. Eu quis me aproximar,
e pegá-la, mas então minha mãe chamou Diego. Diego, traga o nosso Betinho aqui para vovó. Beto, filho de Diego com sua esposa Susana, era a luz dos olhos da minha mãe. Ela o pegou no colo, encheu de beijos e depois se virou para os convidados. Aqui está a alegria e o orgulho da nossa família. Este menino continuará o legado do pai e do avô, honrará o nosso nome. Aninha, vendo que a avó segurava seu primo, aproximou-se cambaleando e balbuciou. Vovó, a Aninha te deseja feliz aniversário. Minha mãe sequer olhou para ela, apenas acenou com a mão. Vá brincar com a sua mãe em outro lugar, Ana. A avó está ocupada com seu irmãozinho. Essas crianças estão sempre atrapalhando. A menina congelou. Seus lábios tremeram e, choramingando, escondeu o rosto nas pernas de Maria. Eu observava de longe e meu coração se apertou. Uma fúria surda ferveu dentro de mim, mas me contive. Olhei para o retrato do meu avô materno, pendurado modestamente no escritório. Ele foi o único que me compreendeu. Ele me ensinou que uma árvore forte se curva ao vento, mas não se quebra, esperando o momento certo. Hoje eu curvaria a cabeça em nome do dever filial, mas eu sabia que após essa festa tudo mudaria. A festa acabou, os convidados foram embora. Ficaram na casa apenas a família e alguns ajudantes limpando a bagunça. O cheiro de álcool se misturava ao cheiro dos restos de comida, criando uma atmosfera sufocante. Minha mãe estava sentada majestosamente na poltrona principal. No rosto ainda trazia a expressão de satisfação pelos elogios dos parentes. Diego e Susana estavam sentados ao lado dela, com caras de deboche. Eu acabara de acompanhar o último convidado até a porta e ia descansar um pouco quando ouvi a voz da minha mãe. Eu, Maria e Aninha entramos na sala. Escutem-me todos. Hoje é meu dia de alegria e quero... Ela puxou Beto para perto, deu-lhe um pedaço de bolo e depois lançou um olhar para mim e para minha esposa. Naquele olhar, vi claramente frieza e cálculo. Em nossa família, as tradições e a continuação da linhagem sempre foram o principal. O Diego pode gostar de farra, mas ele tem um grande mérito. Ele deu a esta casa um filho homem. Essa é a maior das bênçãos. Ela acariciava a cabeça do pequeno Beto. Maria, ao meu lado, apertava com força a barra do vestido. Eu entendia a dor dela. Estávamos casados há 10 anos e tínhamos apenas a Aninha. Maria havia engravidado uma segunda vez, mas devido ao excesso de trabalho na empresa da família, sofreu um aborto espontâneo. Desde então, os médicos disseram que seria difícil ela engravidar novamente. Minha mãe não apenas não demonstrou simpatia, como usou isso como motivo para repreender Maria todos esses anos. Mãe, a Maria também trabalhou muito duro. Tentei intervir, mas a voz de Diego, mais cheia de deboche do que de defesa, soou. Mas filha mulher é como um pedaço de pão cortado. Vai casar e virar de outra família. Só o filho homem fica para honrar os ancestrais e cuidar da mãe na velhice. Sua esposa Susana concordou imediatamente. Isso mesmo, sogra. Nós, por mais difícil que tenha sido, fizemos o possível para ter um menino e alegrar a senhora. Não é como o cunhado e a cunhada que passam o dia inteiro só pensando em negócios. A casa deles é fria. Sem a voz de um herdeiro, é triste. Aninha segurava uma pequena boneca. A menina parecia sentir a tensão e se encolhia contra a mãe. Beto, vendo a boneca bonita, correu e tentou arrancá-la. É do Beto, o Beto quer, gritou ele. É da Aninha. Papai acabou de comprar. Ela abraçou a boneca com força. Minha mãe imediatamente gritou. Ana, você é a mais velha. Por que é tão egoísta? Brigando com seu primo por causa de uma boneca? Dê pra ele agora mesmo. Mas vovó, soluçou Aninha. Eu disse para dar, se não vá para o seu quarto, não fique aqui atrapalhando. Minha mãe se levantou, arrancou a boneca das mãos de Aninha e deu a Beto. O menino riu vitorioso e minha filha desatou a chorar amargamente. Maria apressou-se em pegar, lá no colo. Seus próprios olhos se encheram de lágrimas. Ela não disse nada, apenas fez um aceno para minha mãe e carregou a filha escada acima em silêncio. Fiquei de pé, cerrando os punhos com tanta força que as unhas cravavam nas palmas das mãos. Queria gritar, perguntar como ela podia ser tão cruel com a própria neta. Mas, olhando nos olhos da minha mãe, vi apenas o mais extremo conservadorismo. João, não faça essa cara, disse ela friamente. Estou fazendo isso para ensiná-la a ceder.
Ela é menina, quando casar vai ter que saber o seu lugar. E o Beto é nosso herdeiro, ele tem direito a privilégios. Suspirei. Minha voz saiu mais baixa. Mãe, não estou falando da boneca. Só peço que a senhora seja um pouco mais justa. A Aninha também é sua neta. Ela também precisa do amor da avó. Justa? Minha mãe deu uma risada de escárnio. Nesta casa, eu sou a maior justiça. Quem merece mais, ganha mais. Você é capaz. Você ganha dinheiro, mas não conseguiu me dar um neto para dar continuidade à família. Esse é o seu maior pecado. Fiquei calado. Aparentemente, todos os meus esforços nos últimos 15 anos, as noites sem dormir sobre pranchetas, as longas viagens ao interior da Amazônia ao sul, em busca da melhor madeira, as noites em que tive que beber até passar mal para fechar contratos, tudo isso não tinha valor algum, só porque eu não tive um filho homem. Diego estava sentado, com a perna jogada displicentemente sobre a mesa, com ar de total satisfação. Ele sabia que nessa disputa pela aprovação da mãe, havia vencido sem fazer esforço. Seu trunfo era o filho, e ele soube usar ao máximo o favoritismo dela. Fui para o quintal. O vento noturno soprava fresco. Olhei para o céu estrelado. Lembrei-me do meu avô. Quando estava vivo, costumava me levar para a horta. Ele dizia: Joãozinho, a vida de um homem é como uma árvore. Tem árvores que florescem muito, mas não dão frutos. E tem aquelas que ficam discretas na sombra, mas seus frutos são doces. O principal é viver com a consciência limpa e o destino ajeita o resto. Naquela época, eu não entendia bem suas palavras, mas agora, de pé na casa na qual investi tanta energia, eu me senti um estranho. Um estranho empurrado para o acostamento pelas pessoas mais próximas. Peguei o telefone e liguei para um velho amigo na Serra da Mantiqueira. Vitor, e aí? Como está aquele terreno que te pedi para olhar? Sim, está tudo pronto. Acho que a hora está chegando. Desliguei. Meu coração estava pesado, mas ao mesmo tempo senti um alívio. O plano que eu vinha cultivando em segredo por tanto tempo parecia finalmente estar pronto para ser executado. Minha mãe quer dar tudo para o Diego? Tudo bem, farei a vontade dela. Mas o que tudo realmente significava, apenas eu e meu falecido avô sabíamos. Na manhã seguinte, a tensão na casa não diminuiu. Após um café modesto, minha mãe mandou todos se reunirem na sala para uma conversa importante. Eu sabia que esse momento chegaria, mas não esperava que fosse tão rápido e em público. Parentes por parte de pai e de mãe estavam lá. Pelo visto, minha mãe os avisou com antecedência para serem testemunhas. Rostos conhecidos, tios e tias que eu sempre respeitei, hoje me olhavam com pena ou curiosidade. Minha mãe sentou-se no lugar de honra. Ao lado dela, havia uma caixa de madeira com documentos importantes da família. Ela tossiu e o silêncio tomou conta do ambiente. Queridos parentes, sejam testemunhas, começou ela com a voz firme. Já estou velha. A saúde não é mais a mesma. Este negócio me foi deixado pelo meu marido e pelos nossos antepassados. É minha obrigação passá-lo para mãos dignas, para manter acesa a chama do nosso lar. Ela fez uma pausa, olhou para todos e parou em Diego. Ele já havia se trocado e parecia muito sério, embora não conseguisse esconder a habitual expressão preguiçosa. O João é o filho mais velho e durante todos esses anos trabalhou muito pela empresa. Eu reconheço isso, disse minha mãe, mas de repente sua voz endureceu. Mas ele só entende de dinheiro e trabalho e esqueceu das nossas raízes. Esta casa precisa de um herdeiro. Alguém que preserve a terra, a casa e que honre os antepassados. O Diego fez isso. Ele nos deu o Beto e essa é a maior bênção para a nossa família. Eu estava num canto da sala, de braços cruzados, observando em silêncio. Maria estava ao meu lado. Eu sentia os ombros dela tremerem. Por isso hoje, na presença de todos vocês, anuncio que a casa, as terras da família e a administração da madeireira Herança Pereira passam para as mãos do Diego, declarou minha mãe em voz alta. Um murmúrio tomou conta da sala. Meu Deus, ela vai dar tudo pro caçula? Mas o que o Diego entende de madeira? Mas ele tem um filho homem. Para dona Ana isso é o que importa. Coitado do João. Ralou tanto. E agora ficou sem nada. Minha mãe bateu forte na mesa. Silêncio! Ainda não terminei. João, vou transferir a você e a sua esposa uma quantia das minhas economias, para que tenham um capital inicial, mas esta casa e a empresa agora pertencem ao seu irmão. No prazo de 1 mês, você tem a obrigação de passar tudo para ele e ensiná-lo. Diego e Susana se entreolharam, sem esconder o triunfo. Susana levantou-se apressada. Sogra, a senhora é tão sábia. Prometemos não decepcioná-la. Eu cuidarei da senhora e o Beto será o verdadeiro dono desta casa.
Olhei para minha mãe e depois para o Diego. Ele me encarava como se estivesse me desafiando, como quem diz: Viu? Não importa o quão bom você seja, no fim das contas, você é só um empregado meu. Todos os olhares se voltaram para mim, esperando uma explosão de raiva, um protesto furioso ou pelo menos uma súplica. Mas não. Respirei fundo, sentindo um peso de toneladas sair das minhas costas, algo que carreguei por todos esses anos. Dei um passo à frente. Minha mãe me olhava de forma avaliadora. Você tem alguma objeção? E não ouse dizer que sou injusta. Faço isso pelo futuro da nossa família. Olhei bem nos olhos dela e um leve sorriso surgiu nos meus lábios. Comecei a aplaudir. Palmas lentas, mas sonoras, ecoaram pela sala silenciosa. Parabéns, mãe. Parabéns, Diego, eu disse. E minha voz soou surpreendentemente clara e calma. Eu apoio totalmente a decisão da senhora. Todos ficaram pasmos. Minha mãe apertou os olhos, claramente surpresa com a minha reação. Você está falando sério? Não está com raiva de mim? Não, imagina, continuei com total sinceridade. Todos esses anos carreguei o peso da empresa. E para ser sincero, estou muito cansado. O Diego cresceu. Ele tem um herdeiro. É a ele que cabe cuidar dos negócios da família. Obrigado, mãe, por me dar a oportunidade de descansar e dedicar tempo à minha esposa e à minha filha. Virei-me para Diego e bati em seu ombro. Diego, agora a empresa é sua. Esforce-se. Não manche a honra da família. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Embora eu ache que com seus talentos não vai precisar da minha ajuda. Diego ficou paralisado por um instante, mas logo abriu um sorriso largo. Que isso, irmão, você me deixa encabulado. Vou me esforçar. E você, descanse tranquilo, aproveite a vida. Maria olhou para mim, e sua surpresa deu lugar à compreensão. Ela sabia o que eu estava pensando. Os parentes começaram a cochichar. O João perdeu o juízo. Perdeu tudo e ainda aplaude. Deve ter ficado louco de desgosto, mas eles não sabiam. No bolso interno do meu paletó estava a chave de um cofre de banco, onde guardava documentos que meu avô me entregou pessoalmente antes de morrer. Ele previu o favoritismo da minha mãe e a irresponsabilidade do Diego muitos anos atrás. Joãozinho, a voz do meu avô soava na minha memória. O verdadeiro ouro não teme o fogo, mas nas mãos de um ganancioso vira lixo. Agarre-se à essência, e não à casca vazia. Minha mãe, vendo com que facilidade eu concordei, pareceu um pouco decepcionada. Ela havia preparado todo um roteiro para combater a minha resistência, mas minha docilidade levantou suspeitas. Ainda bem que você é tão compreensivo. É pro melhor, disse ela com certa hesitação. Então, a partir de amanhã, comece a entregar os livros contábeis ao Diego. Apresente-o a todos os clientes, a todas as fábricas, você deve acompanhá-lo em tudo. Sim, mãe. Farei tudo como a senhora mandar. Fiz uma pequena reverência. Conduzi Maria e Aninha escada acima. Meus passos hoje estavam leves. Eu sabia que a partir daquele minuto eu não devia mais nada a esta família. Cumpri meu dever de filho mais velho, cedendo até o fim. Agora, minha vida estaria nas minhas próprias mãos. Maria, sussurrei para minha esposa quando entramos no quarto. Faça as malas, pegue apenas o essencial. Nós vamos embora. Maria sorriu em meio às lágrimas de felicidade que rolavam por seu rosto. Eu esperei tanto por essas palavras. Olhamos pela janela, em direção ao sul, onde uma cidade nevoada nas montanhas nos esperava. Uma nova vida, tranquila e livre, se abria diante de nós. E lá embaixo, na sala, minha mãe e Diego ainda se embriagavam com a herança que acabavam de receber, sem saber que o bem mais valioso daquela casa já estava saindo pela porta comigo. Após os meus aplausos, a grande sala mergulhou num silêncio sombrio. Os tios e tias, que normalmente adoravam fofocar sobre heranças, agora se entreolhavam confusos. Eles se preparavam para presenciar um escândalo gigantesco, uma discussão acalorada entre os irmãos, ou pelo menos ver as lágrimas amargas da minha esposa e minhas. Mas a minha tranquilidade embaralhou todas as cartas. Senti claramente um vento novo soprar em meu coração. Não era o vento frio da perda, mas o vento fresco da liberdade. Nos últimos 15 anos, toda manhã eu acordava sentindo que nos meus ombros pesavam toneladas de madeira, centenas de chapas de MDF e a pressão de ter que agradar a minha mãe. Agora, com um aceno, eu havia jogado tudo isso fora. João, você está falando sério?
Minha mãe quebrou o silêncio, cheia de dúvidas. Ela estreitou os olhos já embaçados pela idade, tentando encontrar no meu rosto qualquer sombra de mágoa ou malícia. Você não vai se arrepender? Não vai sair falando pelas costas que teve uma mãe injusta? Dei um sorriso que tenho certeza foi o mais sincero dos últimos 10 anos. Mãe, falo com toda seriedade. De coração estou feliz pela senhora ter encontrado alguém em quem confia os negócios. Também estou feliz por notar que o Diego terá a chance de provar seu valor. Só espero que nossa família permaneça unida. E isso já será o suficiente para mim. A essa altura, Diego já havia recuperado a confiança. Levantou-se, arrumou a gola de sua camisa de grife e falou alto diante dos parentes. Estão vendo, tios e tias? Meu irmão mais velho é um homem de caráter. Ele entende a situação e age assim. Prometo à minha mãe e ao meu irmão que levarei a herança Pereira a um novo patamar. Irmão, descanse tranquilo. Eu assumo todas as dificuldades. Susana, a esposa de Diego, não perdeu a chance. Correu até a sogra e começou a massagear seus ombros. Tá vendo, sogra? Eu não disse? O João e a Maria são as pessoas mais sensatas da casa. Deixa que agora eles vão escolher um sítiozinho no interior para viver sossegados enquanto a gente dá conta do recado aqui. Olhei para Maria. Ela apenas acenou discretamente com a cabeça. Nos afastamos silenciosamente da multidão que já começava a cercar Diego para parabenizar o novo diretor. Meus passos pela escada de pé maciço, cujas tábuas eu mesmo escolhi a dedo há 10 anos, pareciam surpreendentemente leves. Naquela noite, sentei sozinho em meu escritório, cercado por plantas e amostras de madeiras nobres que colecionei com muito esforço. Da gaveta secreta da mesa, tirei uma pequena foto emoldurada do meu avô. Ele me olhava com olhos bondosos, como se previsse este dia. Todos na casa, incluindo minha mãe, achavam que a força da herança Pereira estava em seu nome, nos galpões e no capital que minha mãe guardava, mas eles estavam enganados. Em 15 anos de mercado, aprendi uma coisa. Nesse negócio, o principal é a reputação e a alma. E essas coisas eu nunca deixei pertencerem à empresa. Elas pertenciam a mim, João Pereira, grandes parceiros da Alemanha, do sul do país. Eles assinavam contratos comigo porque confiavam no meu faro para madeira, porque sabiam que eu nunca ia empurrar MDF vagabundo no lugar de madeira maciça de primeira. Os melhores marceneiros das fábricas continuavam trabalhando porque eu tratava suas famílias com humanidade nos tempos difíceis. Quando eu partisse, tudo isso partiria comigo. Meus aplausos hoje não foram um sinal de rendição. Foram aplausos de despedida para um passado cheio de correntes. Peguei o celular e enviei uma mensagem curta para o meu maior parceiro. Tudo resolvido. Plano em ação. Do lado de fora ouvia-se o tinir de louças. A faxina ainda continuava. Diego e Susana estavam abrindo champanhe e celebrando com a minha mãe lá embaixo. Celebravam a conquista de um castelo de areia, sem saber que a maré já estava subindo. Apaguei a luz e deitei ao lado de Maria. Ela se virou, me abraçou e sussurrou. Não está cansado? Não, Maria. Sinto como se tivesse tirado uma tonelada de pedras de cima de mim. Durma. Amanhã temos muito que fazer. Fechei os olhos. Em minha mente surgiu a imagem de um pequeno sítio nas encostas da Serra da Mantiqueira, com rosas brilhantes e a risada cristalina da Aninha. Aquela era a verdadeira herança que eu queria proteger. Não se passaram nem 24 horas após o anúncio, e a verdadeira face de Diego e de sua esposa já se mostrava em toda a sua feiura. De manhã cedo, enquanto eu ainda aproveitava os últimos minutos de paz com uma xícara de café preto na varanda, Diego apareceu com uma expressão fechada. Da simpatia forçada da noite anterior, não havia restado nem sombra. Em vez disso, adotou um tom arrogante de dono. Jogou uma pilha de papéis na mesinha à minha frente. João, aqui está a lista de bens da empresa. A mãe mandou conferir tudo. A caminhonete que você dirige também é da firma. A partir de amanhã, deixa a chave comigo. Vou precisar para rodar a trabalho. Tomei um gole do meu café calmamente. Tudo bem. Esse carro sempre foi da empresa. Amanhã eu entrego. Diego, vendo que eu não resistia, foi além. Circulou pela sala de estar apontando para as coisas. Esse sofá antigo também. A mãe disse que foi comprado com o dinheiro de todos. Como agora eu mando na casa, ele fica. Quando forem se mudar, não toquem em nada. Do quarto saiu Susana segurando um vaso antigo de porcelana que eu dera de presente à minha mãe no ano passado. Ela girou a peça e torceu a boca. Até que é bonito, mas vai saber se é falso ou não. João,
Você tá nos negócios há anos, deve ter guardado um bom dinheiro, né? O valor que a sogra te deu é bem generoso. Nem pense em invejar a nossa família. Olhei para Susana, depois para Diego, e meu coração se apertou de pena da minha mãe. Ela achava que ao transferir tudo para o Diego protegeria o patrimônio, mas não enxergava a ganância sem fim e a miopia deles. Só se importavam com o que podiam tocar, e não percebiam que todos esses anos quem alimentava a família era o meu suor e sangue. Diego disse com calma: tudo o que há nesta casa, do prego à viga do telhado, se você quiser, eu deixo. Só vou levar o que pertence a mim e a minha esposa. Você não precisa ficar tão na defensiva. Diego deu um sorriso debochado. Você fala bonito, mas eu sei que todos os contatos comerciais estão na sua cabeça. Não invente de dar um golpe e roubar os clientes. Se eu ver que a receita da empresa caiu, vou falar para a mãe que você está prejudicando seu irmão mais novo. Não me aguentei e ri. Diego era apenas uma criança grande no mundo dos negócios. Ele achava que os clientes eram um rebanho de ovelhas que podiam ser levadas para qualquer lugar só de ocupar o lugar do pastor. Apenas faça o seu trabalho direito. Clientes são pessoas inteligentes. Eles só fazem negócio com quem lhes traz benefício. Na parte da tarde, a situação piorou. Enquanto Maria colocava nossas roupas nas malas, Susana entrou no quarto sem bater. Foi direto até a penteadeira e pegou o porta-joias da Maria. Cunhada, esse colar foi a sogra que te deu nos 10 anos de casados, não foi? Acho melhor você devolver. Afinal, você não deu um herdeiro para a família. Não fica bem você guardar as joias da família. Maria paralisou. O rosto empalideceu de humilhação. Ela queria dizer algo, mas naquele momento entrei e tirei gentilmente o porta-joias das mãos de Susana. Susana, o que a minha mãe deu é da Maria. Você não tem o direito de decidir. Se a minha mãe quiser de volta, ela mesma nos pede. Agora, faça o favor de sair e deixe a minha esposa terminar de arrumar as coisas. Susana bateu o pé e, ao sair, atirou uma frase venenosa. Vamos ver até quando dura essa pose de nobreza. Vamos ver se você vai continuar batendo palmas quando estiver de mãos abanando. Fechei a porta e abracei os ombros trêmulos de Maria. Não fique chateada, meu bem. Quanto mais eles agem assim, mais eu tenho certeza de que estamos fazendo a coisa certa em ir embora. Mais um dia aqui, e nossa alma ganharia mais uma cicatriz. Naquela mesma noite, Diego deu mais uma festinha, chamando seus amigos de pôquer e bebedeira para comemorar o novo cargo. Gritos e barulho de copos ecoaram pela casa a noite toda. Minha mãe estava no quarto ao lado. Talvez começasse a sentir que havia algo de podre em tanto barulho, mas ainda tentava se convencer de que era apenas a juventude e a energia do rapaz. Diego não sabia que, enquanto ele se inebriava com a bajulação dos amigos, eu já havia assinado a papelada da demissão e preparado os documentos de transferência de uma casca vazia. Uma empresa sem os mestres experientes, sem os parceiros leais e com o estoque entulhado de mercadoria encalhada. Essa era a herança que sua ganância abraçava às cegas. Olhei para a Aninha, dormindo. Sua mãozinha apertava a barra da blusa da Maria. Amanhã você não vai mais precisar ter medo nesta casa, pensei. Amanhã, o papai vai te levar para um lugar onde você pode ser você mesma, onde vão te amar e te dar valor. Na última noite na velha casa, o ar estava impregnado de fumaça de cigarro e da barulheira da festa do Diego. Eu estava sentado à janela, olhando para o jardim, onde as plantas que meu pai havia plantado agora estavam cobertas de bitucas e restos de bebida dos amigos dele. Meu coração apertava não pela pena das coisas materiais, mas pela saudade do esforço do homem que já partiu. Maria se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Na luz fraca do abajur, vi que seus olhos estavam vermelhos. Maria foi a mulher mais paciente que já conheci. Em 10 anos de casamento, nunca bateu de frente com minha mãe. Por mais cruel que a sogra fosse, Maria dedicou sua juventude para cuidar daquela casa e de mim, para que eu pudesse trabalhar tranquilo. Nós vamos mesmo embora, João? Perguntou Maria. A voz soava baixa como um sussurro. Me virei e segurei sua mão fina. Sim, vamos embora. Você vai sentir falta daqui? Maria balançou a cabeça e lágrimas rolaram pelo seu rosto. Eu não sinto pena da casa ou do dinheiro. Dói por você. Tantos anos trabalhando, noites sem dormir. Às vezes você passava a noite inteira no galpão frio do inverno para entregar o pedido na hora. E no fim, te tratam como um estranho. Puxei Maria para que ela apoiasse a cabeça no meu peito. Eu senti a dor dela,
uma dor surda e arrastada. Maria, eu não acho que seja uma perda. Encaro como o preço da paz para você e para a Aninha. Se eu ficasse continuando a arrastar essa empresa, mais cedo ou mais tarde, quebraríamos por dentro. Você tá vendo? A minha mãe só quer o neto herdeiro. E o Diego quer a cadeira de diretor. Eles não precisam de nós. Só precisam do que a gente produz. Maria soluçou. Eu me lembro daquela vez que eu perdi nosso segundo filho. Eu tinha acabado de voltar do hospital e sua mãe nem perguntou como eu estava, só jogou na cara que eu não consegui garantir a linhagem. Você estava no interior, atrás de fornecedor de madeira. Eu não tive coragem de te contar. Fiquei com medo de te preocupar. Eu fiquei deitada sozinha neste quarto, escutando a risada do Diego e da Susana do outro lado da porta. E meu coração se despedaçou. Fiquei chocado. Era a primeira vez que Maria falava dessa mágoa. Na época, eu só sabia que o aborto tinha sido por excesso de esforço. Achei que minha mãe também sofria conosco. Descobrir que Maria engoliu golpes tão cruéis pelas minhas costas foi terrível. Me perdoa por não ter te protegido melhor. Abracei-a com mais força. Doía muito. Foi culpa minha por estar mergulhado no trabalho. Achei que se eu ganhasse muito dinheiro, minha mãe ia ficar satisfeita e aprenderia a gostar de você. Eu me enganei. Maria secou as lágrimas e me olhou com seus olhos chorosos, mas fortes. Não, a culpa não é sua. Você é o melhor marido do mundo. E é exatamente por você ser tão bom que as pessoas se acham no direito de te tratar assim. Hoje não choro de tristeza, choro de alegria. Alegria porque, a partir de agora, viveremos para nós. Conversamos a noite inteira. Contei para Maria sobre o testamento do meu avô. Ele era um marceneiro famoso, um verdadeiro mestre. Foi ele quem me passou todos os segredos para escolher e tratar madeira, coisas que não se aprende na faculdade. O vô conhecia a personalidade da minha mãe. Ela é inteligente, mas muito obcecada por status e pela linhagem. Ele me disse que o negócio da família poderia um dia cair nas mãos de quem não saberia dar valor. Por isso, ele me deixou secretamente um patrimônio que ninguém poderia tirar. São patentes de uma tecnologia de tratamento ecológico para madeiras nobres, sem uso de venenos industriais, além de uma conta separada no meu nome em um banco estrangeiro. Maria me olhou, admirada. O vovô Antônio foi tão visionário. Sim, ele gostava de mim pela minha dedicação à família. Ele dizia: Joãozinho, um dia uma tempestade vai atingir esta casa. Quando sentir que não tem mais lugar para você, vá embora. Não se apegue à casca vazia. Salve a alma da profissão. Na manhã seguinte, acordamos com o sol já alto. Diego ainda dormia depois da bebedeira. Desci para a cozinha e vi minha mãe tomando um café ralo sozinha. Parecia cansada, com o rosto abatido. Mãe, chamei baixinho. Ela levantou a cabeça. O olhar parecia perdido. Acordou? Já passou as coisas? Sim. Aqui estão as chaves do galpão, do carro e toda a contabilidade. Deixei anotações detalhadas sobre os assuntos urgentes. A partir de hoje, não sou mais funcionário da Herança Pereira. Eu, Maria e a sua neta estamos indo. Ela pegou o molho de chaves, a mão tremia de leve. Para onde? Para onde vocês vão? Pro interior mesmo. Vamos para bem longe, para a Aninha mudar de ares. A senhora se cuide. Agora o Diego vai cuidar de você. Eu estou tranquilo. Fiz uma reverência uma última vez e me virei. Não tive coragem de olhar para trás, com medo de ver suas lágrimas tardias ou, pior, uma indiferença gelada. O táxi já estava no portão. Maria e Aninha esperavam dentro dele. Olhei uma última vez para a mansão, para a placa da madeireira Herança Pereira, que já começava a desbotar. Eu sabia que a verdadeira tempestade para essa família estava apenas começando, e eu consegui levar minhas pessoas mais preciosas para um porto seguro antes que o temporal desabasse. O carro partiu, deixando para trás as intrigas, os cálculos frios e a dor. A Serra da Mantiqueira, terra das araucárias e da neblina fria, nos aguardava para um novo recomeço. O ônibus intermunicipal rasgava a noite, levando minha pequena família para longe da cidade barulhenta e cheia de interesseiros. Aninha dormia pesado no colo de Maria. Sua mãozinha ainda apertava o meu dedo, como se tivesse medo que eu desaparecesse novamente em uma de minhas longas viagens a negócios. Olhando para minha esposa, via que seus olhos ainda estavam vermelhos. Abracei Maria de lado, oferecendo meu ombro. João, sussurrou Maria, com a voz rouca. Quando você me falou sobre o seu avô, ainda parecia um sonho. Ele morreu há 5 anos. Por que você só me contou agora? Suspirei. A imagem do bom velhinho de barba branca e sorriso acolhedor veio à mente. Eu não queria esconder isso de você.
mas o vovô pediu: enquanto houver paz na família, seja um filho respeitoso e um bom irmão. Mas quando os corações das pessoas mudarem e você não tiver outra saída, então abra a caixa. Ele conhecia a minha mãe melhor do que ninguém, Maria. Nos dias antes de morrer, ele me chamou sozinho no quarto. No testamento oficial, ele não deixou quase nada para minha mãe, nem pro Diego, o que a deixou furiosa por muito tempo. Mas para mim ele entregou uma pequena caixa de madeira muito bem talhada. Dentro havia um caderno amarelado e o cartão de um banco estrangeiro. O vovô não era só um artesão, era um pesquisador por conta própria. Expliquei, naquele caderno está toda a tecnologia de extração de óleos naturais para imunizar a madeira contra cupins e dar o acabamento sem usar produtos químicos, sabe? Hoje em dia, em mercados exigentes como a Alemanha e outros lá fora, eles cobram muito a questão ecológica. A tecnologia dele é o que o setor inteiro daria tudo para ter. Maria me ouvia com os olhos arregalados. Então, todos aqueles contratos enormes que você fechava? Isso mesmo, confirmei. Eu aplicava a tecnologia dele nos pedidos premium, mas assumia tudo como minha responsabilidade técnica pessoal. Minha mãe e o Diego achavam que o sucesso vinha do nome Herança Pereira, mas eles não faziam ideia de que os clientes confiavam na qualidade da madeira tratada por mim. Lembro do vovô me dizendo à noite: Joãozinho, a raiz da marcenaria não está na madeira cara, mas na alma do mestre. Uma madeira de lei na mão de um ganancioso vira farelo. Já uma tábua simples nas mãos de um bom mestre, feita com alma, vira obra de arte. Sua mãe liga demais para a aparência, e o Diego é muito superficial. Você é o único que pode salvar a alma da nossa família. O cartão do banco que ele me deu, eu nem pensava em usar. Queria sustentar a família e a empresa com meu suor. Mas, nos últimos 5 anos, cada vez que eu conseguia um lucro alto, minha mãe dava um jeito de transferir para o Diego gastar em projetos absurdos ou em carros e roupas de marca. Aquele dinheiro que ela me cedeu era, na verdade, uma mixaria perto de tudo que eu gerei. O vovô deixou o suficiente para podermos recomeçar em qualquer lugar, sussurrei para minha esposa. Esse dinheiro, junto com as patentes que registrei em segredo no nosso nome, é a nossa segurança. A minha mãe e o Diego nunca vão descobrir. Maria suspirou aliviada e encostou a cabeça no meu ombro. Eu não quero milhões, só quero que você e a nossa filha estejam a salvo. Mas saber disso me dá um alívio enorme. Quer dizer que o seu avô sempre olhou por você. Olhei pela janela do ônibus, as luzes dos postes iam ficando para trás. Eu agradecia ao meu avô por ter me ensinado a ter paciência. Em 15 anos eu já havia pago com juros tudo o que minha mãe fez por mim. Cumpri meu papel de irmão mais velho. Agora, o segredo do avô seria meu trampolim para construir um verdadeiro reino para minha esposa e filha. Um reino sem preconceitos, sem cobranças, feito apenas de cheiro de madeira e amor. Enquanto isso, de volta à minha cidade, na Herança Pereira, começavam os primeiros dias da gestão do novo diretor Diego. De manhã cedo no escritório, que ainda cheirava a bebida e fumaça da festa, Diego esparramou-se na minha grande cadeira de couro, pés em cima da mesa, charuto caro na boca. Alô, senhor Sérgio? Sim, é o Diego. A partir de hoje, sou eu que toco a Herança Pereira no lugar do João. Ele foi pro interior descansar. Sobre aquele contrato de fornecimento de IP, já vou mandar os peões cortarem hoje mesmo. Do outro lado da linha, um silêncio. Em seguida, a voz de Sérgio, um grande peixe no mercado madeireiro, soou desconfiada. Diego, eu trabalho com vocês há 10 anos por causa do nome do João. Todo o carregamento só entra no meu galpão com a assinatura de controle de qualidade dele. Com ele fora, fica muito difícil continuar. Diego empalideceu, mas tentou manter o tom de vendedor. Que isso, senhor Sérgio? O João era só um funcionário da minha mãe. A empresa é nossa. Eu te dou 5% de desconto. Não se preocupe. Eu não preciso dos seus 5%, cortou o homem. No nosso ramo, um erro de milímetro custa milhões. Madeira mal seca, tratamento errado e o prejuízo é um absurdo. Estou suspendendo o contrato provisoriamente para avaliar. Passar bem. O barulho do telefone desligando fez Diego atirar o celular na mesa de ódio. Ele não entendia que nesse negócio não se compra a madeira da empresa, compra-se o olhar do mestre que escolhe a peça. Magnatas como o senhor Sérgio ou os parceiros europeus sabiam perfeitamente quem era João Pereira. Sabiam que só eu conseguiria passar semanas embrenhado no mato para encontrar a tora certa e que só eu sabia fazer a madeira respirar sem rachar. Na mesma hora, em nossa antiga casa,
Minha mãe corria de um lado para o outro, recebendo uma delegação da Alemanha. Eram os parceiros estratégicos que eu vinha negociando há 3 anos. Vieram para assinar um contrato milionário para a mobília exclusiva de uma rede de hotéis 5 estrelas em Berlim. Minha mãe serviu-lhes café educadamente. Por favor, senhores, este é meu filho caçula, o novo diretor da empresa. A partir de hoje, podem tratar de tudo com ele. O chefe da delegação, Sr. Klaus, mediu Diego dos pés à cabeça com frieza. Não disse nada. Apenas tirou da pasta o rascunho do contrato e apontou para uma cláusula nas letras miúdas. O contrato só tem validade mediante a supervisão técnica direta do engenheiro João Pereira. Diego gaguejou, suando frio. Senhor Klaus, o João é meu irmão mais velho. Ele viajou. Eu posso assumir. O senhor Klaus se levantou, fez um cumprimento educado, mas foi enfático. Dona Ana, jovem, nós aceitamos negociar com a herança Pereira porque acreditamos na maestria e na integridade do senhor João. Sem ele, a sua empresa é só mais uma marcenaria comum. Somos forçados a retirar a nossa intenção de negócio até que possamos nos reunir com ele. A delegação foi embora, deixando minha mãe petrificada no meio da sala e Diego branco como papel. A verdade que eles nunca iam entender é que os maiores contratos da herança Pereira eram, no fundo, acordos firmados comigo. Eu previ isso. Trabalhando com eles, sempre joguei limpo. Enquanto eu estiver aqui, o padrão se mantém. Se eu sair, a empresa deixa de ser a mesma. Eles confiavam tanto em mim que incluíram essa exigência no papel. Minha mãe começou a tremer. Olhou para Diego, o filho de quem tanto se orgulhava por ter dado um herdeiro. Agora ele mexia sem jeito numa papelada da qual não entendia uma linha. Dívidas com bancos, atrasos nos pedidos, relações ruindo. Tudo isso começou a desabar como um tsunami sobre a mansão. Dona Ana desabou na poltrona. Suas mãos tremiam segurando a xícara de café frio. Lembrou-se de repente de mim, suando a camisa no galpão, sob um calor de 40 graus, ou das vezes em que fui parar no hospital de exaustão após fechar acordos de milhões. Na época, ela achava que era minha obrigação. Hoje, com a minha ausência, sentia o peso insuportável daquela obrigação. "Diego, ligue pro João agora mesmo", ordenou ela com a voz embargada. "Mãe, já liguei. O telefone tá desligado. Ele tá fugindo da responsabilidade", gritou Diego, tentando disfarçar o próprio medo. Ele não sabia que eu não estava fugindo de nada. Estava apenas levando o que era meu. Esses contratos, a reputação, o nome de João Pereira, nunca pertenceram de fato à empresa. Eram ativos invisíveis que eu ergui com meu próprio suor. Após quase 10 horas de viagem, o ar começou a mudar. O abafamento da cidade deu lugar a um vento gelado, que cheirava a pinhão e mato verde. A Serra da Mantiqueira se revelou na neblina matinal, uma cidadezinha encravada nas montanhas, com casinhas de madeira rústica e a tranquilidade que eu tanto desejava. Descemos na pequena rodoviária. Aninha esfregou os olhinhos e gritou de alegria. "Papai, quanta nuvem! Nossa casa vai ficar nas nuvens." Sorri e peguei ela no colo. "Sim, filha, nossa casa fica onde a nuvem entra pela janela." Maria olhou em volta. Apesar da exaustão, seus olhos brilhavam de esperança. "Onde você arrumou a casa?" "Fica um pouco afastada do centro. Compramos um terreninho na encosta. Pedi pro Vitor ajeitar tudo há 2 anos. É um lugar sossegado, com bastante terra para você plantar suas flores e espaço para eu erguer uma pequena oficina." Pegamos um táxi e subimos a estrada de terra rodeada de araucárias e hortênsias. Nosso terreno ficava no alto, com vista para o vale. Já tinha um chalezinho simples, mas firme, de madeira. Entramos e o cheiro de pinho e capim-limão me lavou a alma. Larguei as malas, abri a janela para o vale e senti a liberdade absoluta. Chega de gritos da minha mãe, dos deboches do Diego e das festas fúteis. "Que lindo, João", sussurrou Maria ao meu lado. "Nem sabia que podíamos ter um lugar assim. Foram as minhas economias, o dinheiro que os parceiros me davam de bonificação direta. Não é dinheiro da empresa." Expliquei. "Eu queria trazer vocês para passarmos as férias, mas pelo visto agora é nossa morada." Comecei a limpar a casa. Aninha corria atrás das borboletas. Maria acendeu o fogão a lenha e o cheiro de fumaça se misturou ao cheiro de café passado na hora. A vida nova estava apenas começando. Nos primeiros dias, não corri para trabalhar. Fiquei com minha mulher, fomos comprar sementes de rosas e lavandas para o jardim. Caminhava com a Aninha pelos bosques de pinheiros, ensinando ela a ouvir os passarinhos. Mas no fundo, eu sabia que não ia conseguir ficar muito tempo parado. A profissão corria no sangue.
À noite, quando elas dormiam, eu sentava na varanda estudando o caderno do avô. As fórmulas para tratar a madeira, os entalhes, os encaixes. Queria usar tudo na minha própria marca, a oficina do João. Ainda acordado, Maria saiu e jogou um casaco nos meus ombros, fazendo os planos. Quero juntar o cultivo das suas flores com o trabalho da madeira. Os turistas vão vir pelas flores, mas vão ver a gente transformando pedaços brutos de madeira em arte. Ela me olhou com total confiança. Eu sei que você consegue. Você é o mestre João. Onde você encosta a mão, sai milagre. Segurei a mão dela, olhando para as luzes distantes da cidade lá embaixo no vale. Eu sabia que, longe dali, Diego e minha mãe deviam estar correndo feito loucos para salvar a firma. E sabia também que a ganância uma hora cobra a conta. Eu não os odiava. Apenas sentia pena que eles tivessem perdido o mais importante, os laços de família e a honestidade. Mas amanhã eu começaria a levantar meu galpão, e a vida seguiria plena na montanha. O sol matinal na serra era gentil, mas em casa o clima devia estar fervendo. Depois de ajeitar Maria e Aninha, decidi pegar o primeiro ônibus para descer até a capital. Não por saudade, mas para cumprir a última formalidade, entregar minha carta de demissão pessoalmente. Ao entrar no pátio da Herança Pereira, me senti um completo estranho. As pilhas de madeira agora pareciam jogadas de qualquer jeito. O som das serras ainda batia, mas era um barulho arrastado, sem ritmo. Fui direto à sala da minha mãe. Dona Ana estava na mesa. Seu rosto carregava o cansaço de dias de negociações fracassadas. Ao me ver, uma faísca de esperança brilhou em seus olhos, mas logo foi encoberta pela rigidez de sempre. Voltou? Onde você se meteu esses dias? Por que o celular estava desligado? O Diego tá ficando louco por causa do contrato dos alemães. Vai lá ajudar ele agora. A voz dela continuava com a mesma exigência de antes. Eu calmamente coloquei o envelope branco na mesa. Mãe, eu voltei só para entregar isso. Ela apertou os olhos e, com as mãos trêmulas, abriu o envelope. Ao ler carta de demissão, o rosto dela mudou de vermelho para uma palidez de defunto. Ela bateu a mão na mesa, derrubando o café. O quê? Que palhaçada é essa? Vai abandonar a empresa numa hora crítica dessas? Você é o mais velho, o pilar da família. Como tem coragem de ser tão sujo? Fiquei de pé, olhando firme. Mãe, a senhora chamou os parentes todos e anunciou que o controle é do Diego. Eu sou um forasteiro na empresa agora. O Diego precisa de espaço para provar o valor dele e eu preciso de tempo para cuidar da minha família. Que familhadinha! Você só pensa na esposa e na filha e esquece da sua velha mãe? Esquece do legado dos seus ancestrais? Gritou ela, com a voz falhando de raiva. Eu te dei o dinheiro das economias. Que mais você quer? Tá me chantageando com essa carta para eu cancelar a transferência pro Diego? Dei um sorriso amargo. Aos olhos dela, eu era apenas interesseiro. A senhora entendeu errado, mãe. Eu não quero dinheiro nenhum e não estou brigando por cadeira de diretor. Eu dei 15 anos da minha juventude para transformar a madeireira num negócio grande. Eu já paguei a minha dívida com esta família. De hoje em diante, me deixe viver minha vida. Nesse momento, Diego saiu da sala ao lado, espumando de raiva. Irmão, você não tem vergonha na cara. Você sabe que os clientes só dão ouvidos a você. É por isso que eles estão dificultando a minha vida. E você escolhe bem agora para pedir demissão. Quer me afundar? Quer afundar a gente para se sentir superior? Olhei pro irmão que eu sempre protegi. Diego, se você é tão bom quanto diz, vai achar clientes novos sozinho. A reputação da empresa foi construída por gerações, não só por mim. Seja homem e vá trabalhar. Você é um filho ingrato, gritou minha mãe, apontando o dedo para mim. Se acha o máximo só por causa do seu talento. Vá embora, suma daqui e nunca mais pise na minha casa. Vou fazer de conta que nunca tive esse filho. As palavras dela foram um golpe final, rompendo o último fio que me ligava ali. Fiz uma última reverência e saí. Passando pelos galpões, vi os velhos marceneiros me olhando com tristeza. Acenei me despedindo. Sair pelo portão foi como tirar uma armadura pesada de chumbo. Deixei para trás as ruínas de uma ganância doentia e segui rumo ao cheiro de mato e às minhas meninas. Após a minha saída, Diego virou o rei da cocada preta. Sentiu-se como um passarinho fora da gaiola. Não precisava mais aturar minhas broncas de controle de qualidade, que ele achava coisa do passado. Para ele, negócio era relacionamento, grana e fazer moral. Mandou reformar a sala da diretoria na mesma hora. Minha modesta mesa de peroba foi jogada num canto e uma mesa de vidro com acabamento brilhante importada tomou o lugar. Ele comprou um sistema de som absurdo e deixou garrafas de uísque escocês à mostra para impressionar
quem chegasse. Isso aí, amor! Sala de diretor tem que impor respeito, dizia Susana, retocando o batom. Aquele teu irmão era muito mão de vaca. Parecia um peão, tava sempre cheirando a serragem. Agora tu é o dono, tem que viver que nem milionário. Diego ria, vitorioso, girando um anel de ouro no dedo. Tem razão. Minha mãe foi muito esperta. Eu vou mostrar pra essa cidade toda que sem o João essa firma vai decolar ainda mais. Vou meter dinheiro na bolsa, em terreno, não vou ficar perdendo tempo com toco de pau. A soberba chegou ao ápice quando ele deu uma festa na própria empresa. Bebendo com os amigos, batia no peito. Relaxe, moçada. Na minha mão, a herança Pereira vai dominar o mercado. Meu irmão era peão de obra. A cabeça dele não chega nem aos meus pés. A coroa acabou de me soltar 5 milhões de reais de capital de giro. Agora eu vou fazer a festa. Atrás da porta, Dona Ana ouvia tudo e se enchia de orgulho. Acreditava na energia do jovem ousado contra o meu conservadorismo. Mal sabia ela que aqueles 5 milhões eram as economias da vida toda dela, que o Diego já estava torrando com amigos sanguessugas. Diego começou a mandar o pessoal antigo embora. Os mestres marceneiros da época do meu pai foram demitidos com a desculpa de que falavam demais e ganhavam muito. No lugar deles, colocou uns amigos de bar que só sabiam bajular e não distinguiam pinos de mogno. Diego chegou a carga nova de madeira. Tem que ver a qualidade, um rapaz mais novo perguntou. Diego fez pouco caso, sem tirar o olho do celular vendo o preço de ações. Põe no galpão. Madeira é madeira, passa o verniz que fica bonito. Não me enche com mixaria. Essa autoconfiança burra plantou as sementes da desgraça. A tempestade não veio de uma vez. Começou com o vento frio dos clientes. Uma semana depois de Diego assumir, a crise explodiu. Segunda de manhã, a delegação do interior do estado apareceu. Na frente, o senhor Silveira, cliente antigo. Moleque, o que significa esse lote que chegou? Bateu Silveira na mesa chique do Diego. No contrato diz, madeira nobre tipo A, com o tratamento ecológico do João. Eu botei isso na obra e em 3 dias o material começou a estufar e rachar. A cor tá toda manchada. Mandei avaliar. E me disseram que isso é MDF vagabundo disfarçado com química barata. Diego gaguejou, escorrendo suor. Senhor Silveira, teve algum erro na entrega. Vamos ver isso. Erro coisa nenhuma. Eu trabalho com o João há 10 anos e nunca teve uma lasca fora do lugar. Foi só ele sair que vocês viraram estelionatários. O grito do homem ecoou até o pátio. Vou cancelar a porcaria do contrato e quero a devolução do adiantamento. E vou jogar o nome de vocês na lama na associação. Diego, em pânico, chamou os supervisores, mas os amigos dele só se olhavam com cara de tacho. Os especialistas de verdade tinham sido demitidos dias antes. Os telefones não paravam, parceiros exigiam a presença do engenheiro João Pereira ou paravam de pagar. A gota d'água foi a visita de um gerente de banco. Não foi para parabenizar o novo diretor, mas para avisar sobre a execução antecipada da dívida da empresa pela queda abrupta de credibilidade e mudança societária de risco. Quando minha mãe soube, foi correndo para a firma. Ao ver o caos e os gritos, quase caiu dura. Filho, o que é isso? Por que tá todo mundo exigindo dinheiro de volta? Diego perdeu a pose, apontou o dedo como um moleque covarde. É culpa do João. Ele fez a cabeça dessa gente. Ele quer ver minha desgraça. Dona Ana olhou para o filho e depois para o escritório chique. Pela primeira vez, sentiu um frio na espinha. A casca brilhante da herança Pereira estava podre por dentro. Cliente não quer mesa de vidro nem uísque. Cliente quer a alma e a mão firme de um mestre. Pega aquele dinheiro que eu te dei e resolve. Paga o homem, paga o banco para adiar os juros, sussurrou ela. Ela não sabia que aqueles 5 milhões já estavam engavetados num rolo de compra de terrenos falsos que os amigos do bar tinham enfiado no Diego. No cofre, sobravam alguns milhares de reais que mal dariam para a folha de pagamento do mês. O desastre total estava armado, e a confiança, que era a fundação da herança Pereira, já havia se mudado comigo lá para o alto da Mantiqueira. Na Mantiqueira eu tomava meu chá de gengibre observando as neblinas. Já na minha cidade natal, a casa caiu. As notícias chegavam pelos áudios do seu Zé, o mestre mais antigo. Joãozinho afirma: tá na beira do buraco. O oficial de justiça veio bater no portão para bloquear os bens e o estoque de madeira pela falta de pagamento ao banco. O Diego se trancou na sala e a dona Ana quase teve um troço. A peãozada tá com o salário atrasado há 3 meses, tá todo mundo querendo ir embora. Eu escutava em silêncio. Sentia um aperto por ver o legado do meu pai ir pro ralo. Mas se eu interferisse, voltaria a colocar a coleira da injustiça no pescoço. No escritório, Diego segurava a cabeça. Pilhas de notificação de 3 bancos diferentes na frente dele.
Mãe, o que eu faço? Choramingou. Aquele negócio do terreno enrolou tudo. Não tem dinheiro vivo e os clientes estão devolvendo a carga. Se você fugir, o que vai ser da nossa casa? O nome da família? Dona Ana estava pálida. Olhava para o queridinho tão mimado e via um covarde. Ela se lembrou de mim vendendo a minha moto, varando a noite para consertar máquinas e salvar o fluxo de caixa, tudo sem deixar ela se preocupar. Diego, se acalme. Eu tenho uns terreninhos de herança no interior. Vou ver se vendo, disse ela num desespero cego. Mas o mercado de terras estava travado. Ninguém ia comprar do dia para a noite. As carretas que antes rodavam carregadas agora estavam com os pneus murchos no pátio. A companhia de energia foi lá e cortou a luz. O barulho da marcenaria morreu de vez. O silêncio era assustador. No sítio, Maria me entregou mais chá. Ela percebia. Não se culpe. Para uma árvore ficar em pé, as raízes têm que buscar água sozinhas. Se ficam aguando com o suor dos outros quando o outro vai embora, ela seca. É o preço que o Diego tem que pagar para virar homem. Concordei. E sabia que, no desespero, o ser humano é capaz das maiores loucuras. Na hora da fartura, a nora Suzana era a princesa da casa. Doce, bajuladora, a mãe do herdeirinho. Quando a firma quebrou, a máscara caiu sem pena. Na mansão, não se ouvia mais as risadas falsas dela, mas os berros quebrando os pratos da casa. Eu te avisei para não ir na onda daqueles vagabundos, gritava ela com a voz esganiçada. E agora, o meu ouro, as coisas, tu enfiou tudo naquele rolo daquele terreno fantasma. Eu não vou deixar meu filho na miséria por tua burrice. Atrás da porta, Dona Ana sentiu o peito apertar. Bateu para tentar acalmar as coisas. Suzana abriu a porta bufando. O olhar amável sumiu. Vai olhar para a cara do teu filho, velha. Que diretor de merda! O banco vindo tomar a casa. Fica sabendo que aquele ouro que tu me deu no casamento, eu já mandei guardar bem longe. E nem pense em pedir para salvar essa firma fundada. Dona Ana ficou paralisada. Suzana, como você fala assim? Na hora do bom tu aproveitava, agora tem que segurar a barra com teu marido. O Betinho é da família. A nora deu uma risada diabólica. Família? Quando o João trazia o dinheiro nas costas, vocês chamavam ele de burro de carga. Agora que o teu queridinho afundou a casa, quer que eu pague a conta? Eu não sou besta. Se o oficial bater aqui, eu pego o menino e volto para casa da minha mãe. Dona Ana quase caiu na escada. Lembrou de Maria. Maria, a nora muda, que nos dias difíceis tirava a própria aliança para ajudar a pagar fornecedor e aguentava as humilhações da sogra calada. Suzana começou a saquear a própria casa. Escondia prataria, aparelhos de chá caríssimos e levava para casa da mãe dela. Um dia, com Dona Ana de cama, pegou Suzana mexendo nas gavetas dela procurando dinheiro ou joia. O que você tá fuçando aí? Murmurou a sogra, pegando dinheiro para mistura. Ué, o inútil do teu filho não me dá R$1, respondeu a nora, com cinismo, pegando as notas e saindo sem olhar para trás. A velhinha desabou. O tal do neto herdeiro foi apenas um golpe. Acabou o dinheiro. Acabou o amor filial. Chorou ajoelhada na capelinha de casa. O orgulho impedia ela de me ligar. Foi então que Diego teve uma ideia diabólica. Mãe, disse Diego num sussurro macabro, o João é doente pela filhinha. E você sabe como ele respeita você. Se a gente disser que a senhora tá morrendo, ele manda a Maria com a Aninha pra cá. Aí a gente segura a menina. E ele vai ter que trazer a grana e os documentos das patentes dele do avô pra salvar a gente. A mãe hesitou. Não é muito cruel? A menina tem 6 anos. Cruel é a gente passar fome. E ele lá na Montanha Rico é só um empréstimo. Ele assina e a gente libera a garota. O teatro sujo começou. Numa manhã, Maria atendeu o celular. Era Diego, fingindo chorar compulsivamente. Cunhada, a mãe. A mãe teve um AVC. Ela tá quase morrendo e só chama pelo João e pela Ninha. Traz a menina pra ver a avó uma última vez. Maria ficou transtornada. Por pior que a sogra tivesse sido, era o fim de uma vida. Eu estava fazendo entregas aos turistas longe do sítio. Maria pegou a menina, mandou um zap. João, a mãe tá morrendo. Tô indo de ônibus com a filha pra lá. Resolve aí e vem. E embarcou. O meu celular estava sem sinal no meio da serra. Quando a mensagem chegou, o coração falhou. Eu sabia da saúde dela, mas não para morrer de estalo. Assim que Maria desceu na rodoviária de São Paulo, Diego já esperava com cara de choro farto. Entraram no carro. Ao chegarem na mansão, o susto. Dona Ana não estava numa UTI, mas sentada na cama, com o rosto pálido de não comer, mas o olhar frio de raposa. Mãe, a senhora tá bem? Maria perguntou assustada.
Em vez de responder, Dona Ana puxou o bracinho da Aninha com força. Você vai ficar com a vovó uns dias, viu? Diego foi rápido, saiu e virou a chave na porta da sala, trancando as duas. A máscara caiu. Cunhada, não me leve a mal. A dívida passa de 30 milhões. Se o João não vier aqui com as patentes do velho Antônio e as assinaturas fiadoras dos bancos dele, você e essa menina não saem dessa casa. Maria abraçou a Aninha em choque. Diego, o que é isso? Sequestro? Usando a doença da mãe? Se o João souber disso, quero ver o que o caipira vai fazer. Riu Diego. Suzana entrou e arrancou Aninha dos braços de Maria na marra. Vem cá, menina. Vai lá ligar pro maridinho, trazer o dinheiro, senão eu abro o portão e largo tua filha pros agiotas que estão cobrando lá fora. Aninha chorava desesperada. Mamãe, eu tô com medo, quero papai. Dona Ana apenas fechou os olhos e virou a cara. A fome de dinheiro havia matado o que restava de humanidade nela. Maria desabou de joelhos, chorando. Caiu na teia armada pelos próprios parentes. Mas eles mexeram com o homem errado. O João passivo havia morrido. Quando mexem com sua cria, você vira uma fera para proteger o seu sangue. No alto da Mantiqueira, eu já estava dentro de um ônibus voltando a toda velocidade. Na mochila, eu trazia não só as economias, mas as provas documentais dos rombos que o Diego tinha enfiado na firma. Dessa vez, não haveria piedade. O motor roncava, enquanto as araucárias sumiam pela janela. Lembrei do rostinho da Aninha chorando e dos ensinamentos do meu pai. Deus, proteja Maria e a minha menina. Eram 4 da manhã quando cheguei no portão da mansão. Estava um breu, só o barulho de grilos. Não toquei a campainha, enfiei a minha velha chave e entrei devagar. Na sala, o cheiro de cigarro e cachaça barata impregnava tudo. Diego estava deitado sobre a mesa de diretor, rodeado de garrafa vazia. Ao ouvir os passos, pulou. Quem tá aí? Ao me ver, a cara de espanto virou de psicopata. Ah, sabia que a pirralha ia te trazer rapidinho para essa espelunca. Olhei para o segundo andar, ouvindo o choro fininho da minha filha. Meu sangue gelou. Onde está a Maria? Onde está a Aninha? Solta elas agora. Minha voz era tão baixa e pesada que Diego recuou, mas ele quis bancar o galo. Não engrossa. Os credores estão na porta. Traz a grana e os segredos do velho. Ou as duas não pisam na rua. Minha mãe saiu do quarto. Envelhecida, cara de derrota total. Evitou meu olhar e resmungou. João, não tivemos saída. Eles iam matar a gente por causa da dívida. Meu peito doeu de nojo. Mãe, para salvar o vagabundo do Diego, a senhora engana a nora e sequestra a própria neta? Esqueceu o que é família? A menina tem 6 anos. Ela ficou calada, chorando. Diego bateu na mesa. Chega de ladainha. Trouxe a grana? Vai assinar? Caminhei firme, levantei a mão e dei um tapa tão forte na cara do Diego que ele voou em cima das garrafas de uísque. Sangue escorreu no canto da boca dele. Escuta bem, moleque. Eu não vim aqui trazer dinheiro para tuas farras. Vim buscar minha mulher e minha filha. Pelos teus crimes, tu vai responder no inferno. Suzana apareceu na escada, segurando um vaso para jogar em mim. Desgraçado. Se der um passo, empurra tua menina da escada. Mirei meus olhos nela. Suzana, acha que eu não sei que você passou esses dias inteiros levando as joias e os vasos da casa para tua mãe de carrocinha? É um teatrinho que vocês dois montaram, né? Um finge que tá quebrado para me extorquir. E tu enchendo o colchão na tua mãe. A mulher congelou, pálida. Minha atitude chocou a todos. Não era mais o João engravatado e manso. O que você tá falando, João? A mãe perguntou. Confusa. Diego tem dinheiro guardado? Joguei o calhamaço de extratos bancários que eu tinha conseguido investigar em cima da mesa de vidro estilhaçada. Olha aqui, mãe. Extrato da conta da sogra do Diego. Enquanto a senhora dava o dinheiro que te restava para ele salvar a empresa, ele repassou mais de 2 milhões para o CPF da mãe da Suzana. Tu tá mentindo para destruir a gente, berrou Diego, tentando rasgar os papéis. Joguei ele de lado. E aqueles terrenos falidos? Aquilo ele usou para pagar dívida de jogo ilegal há 3 anos. 60% da dívida da herança Pereira é nota fiscal fria que ele assinou para desviar dinheiro para o bolso dele e para as noitadas. Minha mãe catou os papéis. As assinaturas e os CPFs estavam todos ali. O herdeiro abençoado havia sugado a alma da mãe. Diego, que negócio é esse? Ela desabou num choro arrastado e doído. Diego caiu de joelhos na hora, covarde, chorando como criancinha. Mãe, me passaram a perna, eu queria dobrar o dinheiro pro Betinho. Suzana tentou correr de fininho lá pra cima. Entrei na frente dela.
Aonde vai? Me dá a chave do quarto da minha esposa, agora! A verdade estava escancarada à luz da manhã paulistana. A madeireira quebrou pela podridão do mimo da minha mãe. Cheguei perto dela, frio. Tá vendo, dona Ana? O queridinho meteu a faca nas suas costas. E quem a senhora tratou como lixo tá aqui te mostrando a verdade. Ela soltou o medalhão de ouro que bateu no piso. Arrombei a porta com o pé e tirei Maria Aninha de lá. A menina pulou no meu pescoço, ensopando minha camisa de lágrima. Maria me abraçou firme, os ombros tremendo. Desci as escadas com minha família. Parei na porta de saída. Mãe, tô indo. Com as dívidas da firma, o advogado que acabei de acionar vai cuidar via lei. O Diego vai sentar na frente de um juiz. A senhora se cuide. Assim que pisei no quintal com minhas meninas, um sedã preto executivo parou de forma brusca no portão. Desceu o doutor Vargas, advogado antiquíssimo da cidade, parceiro fiel do vô Antônio. A maleta de couro envelhecida nas mãos dele fez o quintal calar. Doutor Vargas, a essa hora? Murmurou minha mãe. O advogado me olhou, fez um aceno de respeito e virou-se para Diego no chão. Estou aqui por ordem póstuma de Antônio Pereira. Ele me orientou que, no dia em que o João precisasse usar a chave antiga da casa para entrar à força, seria porque a desgraça tinha se instaurado. E é aí que eu deveria ler a segunda via do testamento. Segunda via, berrou Diego, arregalando os olhos vermelhos. A minha mãe é a dona! Isso é complô! Doutor Vargas abriu a maleta e bateu o documento no capô do carro. Acalme-se, rapaz. O testamento da dona Ana era só um usufruto de administração. A escritura final diz o seguinte: eu, Antônio Pereira, dono de 70% das cotas da herança Pereira e desta mansão, deixo o usufruto para minha filha Ana. Contudo, em caso de violência familiar contra crianças, ou caso o administrador Diego Pereira arruine a empresa com atos fraudulentos e desvios, todos os bens e posses serão repassados integralmente ao meu neto João Pereira. O silêncio foi absoluto. Dona Ana, as provas de fraude que o João reuniu e que já estão comigo e com a polícia, acionam a cláusula na mesma hora. A partir de hoje, a casa e o resto da firma pertencem apenas ao João Pereira. Vocês só ficam aqui se ele quiser. Dona Ana perdeu a voz. A rainha do lar via seu trono de areia ser engolido pelo mar que seu próprio pai preparou em segredo. 2 horas depois, sirenes tocaram. Carros de polícia entraram no quintal. Fraudes, contratos frios, cheques sem fundo e os calotes aos parceiros resultaram no mandato do Diego. Ele não conseguia parar em pé e se borrou de medo. Mãe, me salva. Eu não quero ser preso! João, pelo amor de Deus, irmão. Dona Ana ajoelhou no pé do delegado. Doutor, foi o menino que errou. Eu pago tudo. Fiquei olhando aquilo sem expressão. No meio disso tudo, a cena de novela, Susana saía pela porta dos fundos com 2 malas gigantes. Mas os credores furiosos que ainda estavam cercando o quarteirão a barraram. Fugindo, dondoca, um homenzarrão puxou a mala, o zíper estourou e uma chuva de dinheiro vivo, relógios Rolex, maquiagem e os aparelhos de prata rolaram pela calçada. Diego viu e gritou de horror. Ia me largar para ser preso, sua vagabunda. E Susana gritou de volta. Vou ficar aqui para comer lixo? Tu quebrou a gente, teu imbecil. Minha mãe viu o dinheiro, as joias que ela própria tinha dado em troca de ter o neto amado. Ela começou a rir, um riso histérico e ensandecido. Tudo caiu, as ilusões e o machismo barato que regeram essa família. Levaram o Diego no camburão, os credores sumiram com a chegada da viatura. A casa virou um casarão fantasma cheio de lixo e móvel quebrado. Olhei para minha mãe, destruída no meio da sala, os cabelos grisalhos e desgrenhados. Apesar de tudo, uma loba não mastiga os próprios filhotes. Cheguei perto do Dr. Vargas. Doutor, coloque esta mansão à venda e liquide todos os ativos da empresa. Pague as dívidas do Diego com os trabalhadores e os pequenos credores. Com a sobra, compre uma casinha de interior bem simples para minha mãe lá para os lados de Atibaia, onde ela tem os parentes velhos. Dona Ana levantou os olhos cheios d'água. Você não vai me jogar na rua? Sentei ao lado dela e peguei a mão murcha dela. Mãe, eu não preciso dessa casa de cimento para mostrar para ninguém que eu sou rico. Minha riqueza é meu braço. Essa casa agora servirá para pagar a sua dignidade e as dívidas da família. Vá para o interior. Lá tem horta e a senhora terá paz. Eu deposito um dinheiro todo mês para sua comida. E o Diego, deixa a cadeia ensinar ele.
Quando ele sair direito, vai ter lugar na casinha lá com a senhora. Dona Ana chorou de soluçar, dessa vez de arrependimento profundo. Abraçou minha cintura. Eu errei com você, Joãozinho. Expulsei o meu filho de ouro e abracei a desgraça. Me perdoa. Não falei nada, só alisei os cabelos dela. O tempo diria se aquela ferida fecharia. Coloquei Maria e Aninha de volta no carro e apontei para a rodovia sentido Mantiqueira. Antes de entrar, a minha mãe foi até o carro e tirou do bolso uma pulseira de ouro velhinha e prendeu no pulso da Aninha. Me perdoa, meu anjo. Vá ver a vovó um dia. Aninha fez que sim com a cabecinha inocente. Na subida da serra de Campos do Jordão, de volta pro ar gelado das araucárias, Maria me olhou encostada na poltrona. A neblina começava a se abrir com o sol da tarde. No que tá pensando? Ela perguntou. O vô Antônio tinha razão. A vida é igual a um toco de madeira bruta. Tem as fibras tortas, os nós duros. O mestre não joga fora a madeira torta. Ele trabalha com a lixa e o óleo até ela brilhar. 2 anos se passaram desde que enterramos a tempestade de São Paulo. Nossa vida na Serra da Mantiqueira se enraizou e floresceu como as hortênsias do nosso terreno. A floricultura de Maria virou referência na serra, cultivando rosas e cravos resistentes ao frio do sul. A minha marca, a Oficina do João, atrai decoradores de toda parte, pelas madeiras cheirosas e pelo polimento natural. Hoje eu até dou curso para os rapazes humildes da roça aqui de perto, ensinando que antes do formão bater na madeira tem que pôr o coração na ponta dos dedos. A Aninha está na 2ª série e desenha as flores da mãe nos pedaços de peroba e ipê que sobram do meu galpão. Todo mês eu mando os depósitos rigorosamente para Atibaia, onde minha mãe mora. Dizem que a dona Ana mudou muito, virou daquelas senhorinhas ativas na paróquia, distribuindo sopa e cuidando das roseiras no pequeno quintal que o advogado comprou. Ela me manda cartas sofridas pedindo perdão por ter sido cega. E no nosso primeiro Natal juntos, depois de muito tempo, eu, Maria e Aninha descemos a serra para passar a data com ela na casinha humilde. Aninha levou um buquê de lavandas. Dona Ana correu até o portão enferrujado e abraçou a menina chorando. No jantar, cheiroso com leito assada caipira e pão de queijo no forno a lenha, conversamos até tarde. Contei que fui visitar o Diego na penitenciária agrícola e que ele trabalhava quieto na horta do presídio, diminuindo a pena para poder voltar a cuidar dela com a dignidade que deveria ter tido desde o início. Ela só agradecia chorando, um choro de limpeza da alma. De pé na varanda da casa dela, vi a queima de fogos da cidade pequena riscar o céu negro. Abracei minha mulher e minha filha. A família Pereira, que uma vez se destruiu pela ganância, ressurgiu pela dor do perdão e da retidão. A pessoa colhe o que planta, a paz, para quem tem consciência. E o perfume da madeira nova debaixo de um céu estrelado no Brasil.